Olá pessoal, e aí como é que estão? Aqui é o professor Danilo Fontes, né? E aqui a gente está partindo para mais uma aula aí de princípios de biofarmácia e farmacocinética. Na semana passada a gente pôde trabalhar um pouco, né, o conteúdo em relação à distribuição de fármacos no organismo, né? Essa semana a gente vai trabalhar um pouco o conteúdo, né, relacionado a metabolismo e excreção desses fármacos, né? Então, hoje à noite, né, logo após vocês terem assistido essa aula, a gente vai poder dialogar um pouco mais, né? Vou mandar o link e a gente vai poder se encontrar, né, online, né, e poder tirar algumas dúvidas em relação a essas aulas gravadas, né? Então, estou deixando gravado porque fica a possibilidade de um aluno que porventura não possa estar presente hoje, né, ao vivo, ele possa também acompanhar essa aula online, né, com o vídeo postado no YouTube, ok? Então, hoje à noite, né, de 8h30 aproximadamente, porque dá esse intervalo aí entre 7 e 8h30, para que os alunos que não acompanharam esse, essa aula, eles poderem acompanhar, né, e a partir de então, às 8h30, a gente inicia uma live, né, com o conteúdo sendo abordado, discutido de uma forma bem mais simples e também tirando as dúvidas das pessoas que porventura possam vir a ter, tá ok? Então vamos lá. A aula de hoje, né, é sobre metabolismo e excreção. Deixa eu só projetar o slide aqui para vocês acompanhando também. Esse slide ele vai estar disponível também, né, no Google Sala de Aula, assim como esse vídeo. E eu também vou depositar lá alguns textos, né, sobre absorção, metabolismo e excreção, que serão interessantes aí para o estudo de vocês, tá ok? Então, vamos continuar aqui. Metabolismo e excreção, né? O metabolismo é uma alteração química em um composto causado por reações bioquímicas que geram produtos chamados metabólitos. Então, olha aí, pessoal, todo fármaco, né, que entra no nosso corpo, ele pode ou não sofrer alguma alteração, mas quando sofrem, né, normalmente a molécula que é formada após essa metabolização é chamada de metabólito, né? Então, o metabolismo ele pode acontecer em diversos locais do nosso corpo, como, por exemplo, na pele, pulmões, trato gastrointestinal, nos rins e no fígado. Ou seja, o fígado é o principal órgão, né, de metabolização de fármacos no nosso corpo. Mas em vários outros locais do nosso corpo, o fármaco também pode vir a se metabolizar, né? Então, no fígado, o que é que tem então de essencial para que este seja o fármaco, né, que ocasiona a maior parte dos metabolismos? Na verdade, ele tem uma família de enzimas, né, chamada família citocromo P450, né, que ela é responsável por metabolizar mais de 70% dos fármacos que hoje estão disponíveis na terapia. Então, por aí você já tem uma noção, né, do poder que tem essa família de enzimas em relação ao metabolismo dos fármacos do nosso organismo. Então, essa biotransformação, o que é que ela pode ocasionar? Ela pode transformar um fármaco ativo em um fármaco inativo, né? Então, isso aí já é uma coisa até claramente, né, idealizada, né? Você imaginar que um fármaco entra ativo, faz o seu efeito terapêutico, é inativado e eliminado, né? Mas nem sempre essa é a via de regra. A gente pode ter também um fármaco ativo que pode ser convertido em um metabólito ativo, ou seja, ele ser metabolizado, né, gerar esse metabólito, e esse metabólito ele ser ativo ou pode vir a ser tóxico também ao corpo humano se armazenado em concentrações, né, mais altas. A gente também pode ter o quê? Um profármaco, ou seja, profármaco é uma molécula que, na maioria das vezes, ela pode ser inativa, né? Nem sempre, mas ela pode ser inativa ou ter um potencial de eficácia um pouco mais baixo do que o seu metabólito. Então, ou seja, ele pode ser um profármaco inativo e ser convertida num fármaco ativo, né? Que é o que acontece normalmente com os profármacos. E ele também pode ser o quê? Um fármaco não excretável, ou seja, imagine um fármaco que tem uma dificuldade grande de ser excretado. Então, após ele ser metabolizado, uma das funções do metabolismo é justamente essa,
fazer com que ele se torne um fármaco passível de excreção. Ele aumenta, né, aí a capacidade de eliminação daquele fármaco pelo corpo. Então, esse é um dos objetivos também, né, do metabolismo, é fazer com que o fármaco se torne um pouco mais hidrossolúvel, com que ele se torne mais facilmente excretado pelo corpo, né? Então, vamos seguindo aqui. As reações de biotransformação. O conjugado resultante das biotransformações é quase sempre farmacologicamente inativo. Quase, ou seja, não é sempre que ele é transformado num metabólito inativo. Mas, né, sempre menos lipossolúvel que o seu precursor, sendo eliminado na urina ou na bile. Então, toda reação de biotransformação, ela gera um metabólito menos lipossolúvel que o anterior. Por isso que facilita a excreção dele, né, através da urina e através da bile. Então, dessa forma, no fígado aí, né, que é o principal órgão de metabolização, a gente tem algumas reações de biotransformações. Dentre elas aqui, ó, a reação de fase 1, a reação de fase 2. Então, a reação de fase 1, elas tornam as substâncias mais reativas, né? A reação de fase 2, ela realiza a conjugação. Então, ou seja, a reação de fase 1, ela se caracteriza por oxidação e por redução. As reações de fase 2 são reações de conjugação e hidrólise. Então, a gente vai ver um pouco mais sobre cada uma desses tipos aí de reação. A gente tem aqui, ó, a oxidação, por exemplo, que é uma reação de fase 1. Elas oxidam, né, transformam o fármaco em metabólitos mais hidrofílicos. Olha aqui o que eu falei antes, né? Menos lipossolúveis. Pela adição ou exposição de grupos funcionais polares, ó, ele adiciona grupos polares, né, à molécula, como por exemplo aqui, ó, a hidroxila, o tiol ou a amina. Então, ou seja, estão lembrado quando a gente conversava em sala, né, sobre grupos polares, sobre moléculas polares e apolares, ou seja, aquele conhecimento prévio está sendo aplicado aqui nas reações de metabolização. Vocês entenderam aquele conceito de polaridade, né? Quanto mais polar, mais solúvel. Então vocês conseguem compreender que quando um fármaco ele é metabolizado por oxidação e eles adicionam moléculas, né, que tornam o fármaco mais polar, facilita aí a excreção dele por vias que tem como fluidos, né, uma grande quantidade de água, como por exemplo a urina. A urina ela possui uma grande quantidade de água, né? Então, ou seja, mais de 95% da urina é composto de água. Então, ou seja, fármacos polares, hidrofílicos, eles têm uma tendência natural de serem metabolizados e excretados via renal. Então, ou seja, quando uma oxidação acontece, né, insere grupos polares nessa molécula, então ela se torna mais predisponível a ser eliminada por via renal, né? Então, está explicado aí a oxidação. A gente tem aqui, ó, mais ou menos, né, como é feita a reação, né? A oxidação é o tipo de reação de biotransformação mais comum, ou seja, a família do citocromo P450 utiliza a oxidação para poder metabolizar os fármacos, né? Então, ou seja, metaboliza aí cerca de 75% de todos os fármacos. Aí um exemplo aqui, ó. Metabolismo do álcool, por exemplo, né? A via álcool desidrogenase oxida os álcoois a seus derivados aldeído, né? Então, ou seja, processo de oxidação por uma via que não é da família P450, né? Mas está presente no nosso corpo também. A enzima monoaminoxidase também é outra forma de oxidação não relacionada à família P450, né? Então, ó, a MAL, né, é responsável pela oxidação de compostos endógenos que contenham amina e alguns xenobióticos, incluindo fármacos.
Então, ou seja, tudo que contém amina, né, e está predisponível a ser metabolizado, a mal, ela tem condições de realizar metabolização. Então, ou seja, muitos fármacos contêm, né, esse grupo funcional amina. Então, eles também são predispostos a serem metabolizados via monoaminoxidase, né? Então, aqui, a gente tem algumas reações de oxidação, né, que são facilmente encontradas aí na literatura. Como, por exemplo, aqui, uma hidroxilação aromática. É quando a substância ela possui um grupo, né, um anel aromático, e acontece aí uma hidroxilação desse grupo, né, desse anel aromático, aqui, ó, uma hidroxila, tornando esta molécula, né, um pouco mais polar. Né? Aqui alguns fármacos que sofrem esse tipo de oxidação, a gente tem o propanolol e a fenitoína. Né? Vamos pegar um outro aqui, uma S-oxidação, como acontece aqui, ó, com a cimetidina, né? Por exemplo, a cimetidina ela tem, né, esse enxofre aqui na molécula e acontece uma S-oxidação, ou seja, uma oxidação na molécula de enxofre, né, gerando uma radical aqui, ó, dupla O, né, fazendo com que essa molécula se torne um pouco mais hidrofílica e facilite assim a sua metabolização. Então, reação de fase 1, continuando ainda, a gente tem a oxidação e tem redução. A redução normalmente é incomum, né, que acontece com os fármacos, normalmente acontece no lúmen do trato gastrointestinal, através de bactérias, né, mas a varfarina, por exemplo, aqui, ó, é um fármaco, né, anticoagulante, como todos vocês sabem, que sofrem esse tipo de metabolismo, né? Então aqui a gente tem aqui, ó, uma conversão do grupo cetona a grupo hidroxila na varfarina. Então ele sofre um processo de redução. Esse aqui. Nas reações de fase 2, a gente tem hidrólise, né? Ocorre na sua maioria no plasma e em outros tecidos, né? É uma via comum de biotransformação para ésteres e algumas amidas. Então, ou seja, a hidrólise, né, a gente é só lembrar do nome, lise da água, ou seja, quebra da água. Normalmente na reação de hidrólise, a gente pode ver que sempre está contido uma molécula de água unindo as partes do fármaco que foram metabolizadas. Então a gente tem aqui, ó, imagine que aqui tem um fármaco, né? É uma hidrólise do éster, por exemplo. A gente tem um éster aqui, né? Que é justamente essa parte aqui, formado por um radical dupla O. Então, ou seja, vai ter uma partição do éster exatamente aqui. Então, a gente pode ver aqui, geram dois metabólitos. Da mesma forma que a hidrólise da amida. A gente tem a amida aqui, ó, sendo caracterizada, né? Por um dupla ONH. A gente tem a partição da amida justamente aqui, ó, gerando aí dois metabólitos aqui. Então, esses metabólitos normalmente se conjugam no meio, né, que normalmente é o plasma, com a água. Então, um radical hidroxila vem para o polo que está positivo, enquanto, né, o radical hidrogênio, né, o próton, ele vai para o polo que ficou negativo, formando assim duas moléculas eletricamente neutras, né, mas ambas passíveis de eliminação muito maior do que a molécula anterior. Na reação de fase 2, a gente tem também uma reação chamada conjugação. Então, ou seja, essa conjugação, pessoal, ela nada mais é do que reações promovidas por enzimas transferases. Então, o que é isso? Essas enzimas transferases, elas fazem a transferência, né, de uma molécula e fazem essa molécula se acoplar ao fármaco, fazendo com que essa molécula de fármaco ela seja mais predisposta a ser eliminada. Então, ou seja, quer dizer que, na verdade, a conjugação ela não é uma reação que modifica diretamente, né, a molécula do fármaco. Ou seja, ela causa uma reação simples ali. Na verdade, ela agrega ao fármaco uma molécula que faz com que ele fique mais predisposto a ser excretado.
Então, por exemplo, aqui a gente tem a glicuronidação. Glicuronidação, na verdade, ela é bem comum em reação de biotransformação, né? Então, a gente tem aqui, por exemplo, um radical hidroxila de um determinado fármaco, e o que é que acontece com esse ácido glicurônico? Né? A gente tem aqui, ele é ligado a esse oxigênio, né? Ele faz uma reação, fazendo com que esse hidrogênio seja perdido, né? E ele se liga ao oxigênio. Então, aqui tem o ácido glicurônico junto com o fármaco. Normalmente, ó, diazepam e digoxina, eles sofrem esse tipo de biotransformação. Vamos pegar outro aqui. Por exemplo, conjugação com glicina. A gente tem aqui um fármaco, né? Então, a gente pode ver que tem um ácido carboxílico, normalmente aqui caracterizado pelo radical dupla OH. Então, o que é que acontece? A gente tem aqui a molécula de glicina. Essa molécula, ela é conjugada ao fármaco. Então, a gente pode ver aqui, ó, que onde tem, né, a dupla O, ela é perdida, então tem um seccionamento aqui, e a glicina, ela é inserida, né? Então, dessa forma, gerando uma molécula única, muito mais hidrossolúvel, mais fácil de ser eliminada. Normalmente, o ácido salicílico, né, ele sofre esse tipo de biotransformação. Aí, aqui, a nível de curiosidade, eu trouxe algumas enzimas, né, do citocromo P450, né, da família do citocromo B450, que participam, né, da biotransformação de alguns fármacos, né. Então, se a gente for parar para ver aqui, né, paracetamol a gente tem aqui, ó, algumas famílias de enzimas que participam, né, na verdade, alguns, vamos colocar parentes da família, né, que participam aí do metabolismo do paracetamol. Se a gente pegar, por exemplo, aqui o estradiol, né, a gente tem aqui, ó, a CYP1B1, ou seja, é uma das enzimas que compõe a família que está encarregado aí também de participar da biotransformação. Né? A gente tem aqui a zidovudina, um antineoplásico, a gente tem aqui a participação da CYP2A6, né? Então, ou seja, na verdade, como vocês podem ver, a família de citocromo P450 é de fato um conjugado de enzimas, né? E não só apenas uma enzima. Por isso que elas têm essa ampla capacidade de metabolismo de diversos fármacos que estão aí presentes na terapia, né? Chegando a mais de 70% de todos os fármacos que estão hoje sendo utilizados. Aqui eu trouxe um exemplo de um caso, né? Um caso clínico aqui, por exemplo, da ausência da enzima UDP glucoronil transferase. Então, que enzima é essa, né? Ó, essa enzima ela é responsável pela conjugação da bilirrubina no fígado, facilitando a excreção desse metabólito, né, que é gerado pelo corpo. Então, ou seja, normalmente os bebês, né, recém-nascidos, eles têm muitas vezes alguma dificuldade em relação ao metabolismo, porque o fígado dele ainda está em formação. Então, o que acontece? Né? Essa baixa aí nessa enzima, ela causa, né, no lactente o desenvolvimento de icterícia neonatal, muitas vezes, porque eles não conseguem, né, deixar os níveis séricos de bilirrubina não conjugada baixos. Então, o que é que acontece? Essa bilirrubina, ela pode, no recém-nascido, gerar aquele amarelão, né, que normalmente é característico visualmente, mas também pode ultrapassar a barreira hematoencefálica do bebê, que não é bem formada, e gerar aí alguns danos, né, cerebrais a nível do sistema nervoso central do bebê. Então, ou seja, normalmente é conhecido como encefalopatia bilirrubina. Então, nesse caso aí, a gente pode ver que é um caso clínico, né, de uma doença que é ocasionada por uma baixa de uma enzima de biotransformação. Então, vejam a partir daí a importância, né,
dessas enzimas. O que é que aconteceria no nosso corpo se os fármacos que entrassem nele tivessem também essa dificuldade de ser excretado? Né? Chegariam a um nível tóxico e começariam, né, de fato, a gerar efeitos colaterais e adversos com muito mais frequência. Né? Por isso que, normalmente, quando a gente trata de fármaco, né, ou qualquer outra substância xenobiótica que entre no nosso corpo, o corpo ele tem uma tendência natural de excretar, né, essa substância. Ou seja, ela pode ser excretada rapidamente ou pode demorar alguns dias para ser excretado, mas a tendência natural é que essas substâncias elas sejam colocadas para fora da maneira que entrou, ou seja, íntegra, sem metabolismo, ou que sofram algum metabolismo e possam ser excretadas por alguma via. Né? Então vamos lá. Diante disso, tem dois aspectos que são muito importantes em relação ao metabolismo e excreção. Um é chamado de indução enzimática, o outro é chamado de inibição enzimática. Eu acredito que vocês já devem ter visto falar muito, né, em interação medicamentosa, então, ou seja, que pode ocorrer em diversos níveis. Então, a interação medicamentosa, ela pode acontecer quando os medicamentos são tomados juntos? Pode, né? Por exemplo, ela pode acontecer dentro do trato gastrointestinal, por exemplo, uma interação química entre eles, pode. Uma interação do fármaco com o alimento, pode. Elas podem acontecer no momento da distribuição. Elas também podem acontecer no momento do metabolismo, né? Então, por exemplo, existem fármacos que são indutores enzimáticos de outro. O que é ser indutor enzimático? Na verdade, indutor enzimático é induzir a expressão da enzima, induzir, né, as enzimas que metabolizem um fármaco, um segundo fármaco. Então, por exemplo, a carbamazepina. A carbamazepina, né, normalmente ela induz as enzimas da família P450, ou seja, ela faz com que os fármacos que são metabolizados por essas enzimas, eles se tornem mais predisponíveis a serem metabolizados. Ou seja, ele faz com que essas enzimas elas sejam maiores expressas, ou seja, elas trabalhem um pouco mais. Então, consequentemente, qualquer fármaco que seja metabolizado por elas serão rapidamente excretados. Então, a gente diz que a carbamazepina é um indutor enzimático. Então, ele induz fármacos a serem eliminados quando estes são metabolizados por enzimas da família P450. E inibição enzimática, o que seria? A inibição enzimática é o contrário. É quando uma substância, né, ela reduz o metabolismo de outra, ou seja, ela faz com que aquela outra substância permaneça por mais tempo no corpo. Então, nesse caso, é uma inibição enzimática. Ela inibe as enzimas que metabolizariam aquele fármaco determinado. Por exemplo, o cetoconazol. O cetoconazol, né? Aí está aqui até uma explicação. Ele apresenta um nitrogênio que se liga ao ferro hímico do sítio ativo das enzimas P450. Essa ligação impede o metabolismo dos fármacos co-administrados por inibição competitiva. Ou seja, quando você toma um fármaco junto com o cetoconazol, esse cetoconazol ele causa inibição enzimática da família P450. Ou seja, se esse fármaco era metabolizado por essa família, o que é que acontece? Ele passa a ficar mais tempo disponível no corpo. Isso é bom, Danilo? Naturalmente não, né? Um fármaco ele tem seu tempo de meia-vida calculado e ele tem sua posologia já determinada, né, levando-se em consideração que essa família de enzimas está lá predisposta a atuar sobre ele. Então, no momento que existe um inibidor enzimático, como o cetoconazol, que é administrado juntamente com ele e faz com que ele dure muito mais na corrente sanguínea, o que é que acontece? Acontece que podem ocorrer problemas, né, futuros com relação a efeitos adversos e colaterais mais frequentes, né? Então, ambos aí se caracterizam como interações medicamentosas a nível de metabolismo. A gente traz aqui agora, né,
alguns inibidores e indutores enzimáticos de fármacos que são muito conhecidos nossos, né, no dia a dia. Então, se a gente pegar, por exemplo, aqui eritromicina, né, que é um fármaco bastante utilizado, um antibiótico, o saquinavir, né, que é um fármaco antiviral, ele é um inibidor enzimático da eritromicina. Então, ou seja, uma pessoa que faz uso de saquinavir e toma eritromicina, a eritromicina dura mais no corpo, porque ele inibe o quê? As enzimas que metabolizariam a eritromicina. Enquanto a oxcarbazepina, ela seria um indutor enzimático da eritromicina, ou seja, ela induziria a eritromicina a ser eliminada mais rapidamente, né? Então, ela é um indutor enzimático. Vamos pegar, por exemplo, aqui um alprazolam, né? Um benzodiazepínico, né? Bastante utilizado. A gente tem aqui, ó, o que seria um inibidor enzimático, né? Que faria com que o alprazolam durasse mais no corpo. A claritromicina. Então, ela é um inibidor enzimático e a gente tem aqui, ó, a rifabutina como um indutor enzimático, com uma substância que faria com que o alprazolam fosse mais rapidamente eliminado. Então, ou seja, nem todos os fármacos eles têm seus inibidores e indutores, né? Mas não é uma via de regra geral. Mas isso está aí no dia a dia do farmacêutico clínico, né? Então, o farmacêutico clínico, né, que interage com muitos pacientes polimedicamentosos, eles têm que, de fato, aprender muito sobre essas interações medicamentosas, né? Em diversos níveis, tanto a nível de absorção quanto a nível de metabolismo e excreção. Então, esse é um dia a dia, né, muito comum para quem trabalha com pacientes polimedicamentosos. Então, aqui, profármacos, né? O que seriam os profármacos? São compostos inativos que são metabolizados pelo corpo às suas formas terapêuticas ativas. Então, veja que interessante. Normalmente, a gente, quando lembra de profármaco, né? Quando lembra de metabolismo, a gente pensa o quê? Que o metabolismo é para facilitar a excreção, né? Mas o metabolismo serve também para ativar, ou seja, uma ação enzimática que gera uma ativação do fármaco, né? Normalmente os profármacos, eles funcionam dessa forma. Essa ativação, ele pode ser no trato intestinal? Pode. Existem fármacos que são ativados lá com a ação do ácido clorídrico, né? Enquanto outros são inativados. E existem fármacos que são ativados a nível do plasma, né? Ou a nível celular. Então, ou seja, essa ativação ela pode ocorrer em diversos locais do nosso corpo. Aí está aqui um exemplo, ó, o tamoxifeno, né? Antagonista seletivo de receptores de estrogênio. Ele tem pouca atividade até sofrer uma hidroxilação. Então, ou seja, a hidroxilação faz com que o 4-tamoxifeno, que é um metabólito que surgiu, ele tenha aí, ó, um potencial de 30 a 100 vezes mais atividade do que o tamoxifeno. Então, ou seja, é um exemplo de fármaco que precisa de uma metabolização para poder se tornar mais eficaz. Da mesma forma, está aqui outro exemplo da losartana, né, que é utilizado para pressão, é um antagonista dos receptores de angiotensina 2. Então, ó, após a oxidação, ela aumenta em 10 vezes a sua potência. Então, ou seja, também é um exemplo de fármaco que precisa ser metabolizado para poder ter a sua ação, né, mais eficaz. Então, aqui, ó, na polifarmácia, né, normalmente o farmacêutico ele deve ter atenção aos fármacos metabolizados pelas mesmas enzimas hepáticas, né, que podem gerar níveis séricos elevados através de, quando as mesmas enzimas estão envolvidas, né, em uma metabolização, né, de mais de um fármaco, normalmente ó, eles podem ter o quê? Inibição competitiva dos substratos, ou seja, né, esses fármacos aí eles podem competir aí pelas enzimas, né, e acabar que essa competição gere um aumento de um ou dos dois fármacos que estão ali sendo metabolizados pela mesma via, né? Dependendo do fármaco, a massa molar dele, ele pode, quando ligado à enzima, causar uma inibição alostérica, ou seja, o tamanho dele impede que outra molécula se metabolize também. E essa inibição alostérica aí pode fazer
com que o fármaco, né, o outro fármaco que está aí prestes a ser metabolizado, também seja impedido de sofrer metabolização, fazendo com que ele perdure um pouco mais no corpo, né? E também tem que ter ciência da inativação enzimática irreversível, né? Então, nesse caso aqui, quando acontece inibição de ambos os fármacos, né? E essa enzima ela pode ficar de uma forma irreversivelmente inabilitada a poder agir, né, em uma quantidade maior de fármacos também. Então, isso pode fazer com que o nível sérico, né, dos fármacos que são metabolizados por essa determinada enzima, eles aumentem drasticamente, né? Então, ou seja, por uma questão de diminuição dessa enzima ou inativação dela no organismo. Então, se a gente seguir aqui, seguindo aqui, a gente tem um outro caso clínico aqui, né? Esse aqui bem corriqueiro no nosso dia a dia, né? Principalmente dia a dia de farmacêutico. Paciente de 25 anos, portadora de sinusite, inicia o tratamento com amoxicilina, via oral, 875 miligramas de 12 em 12 horas. Porém, por ser época de festa, ela pergunta ao médico se pode fazer uso de bebida alcoólica durante o fim de semana, pois ouve falar que corta o efeito. E aí, aquele velho corta o efeito, né? O que quer dizer o cortar o efeito? Então, o corta o efeito é comum, muito comum no nosso dia a dia, né? Então, principalmente quando se fala normalmente, né, quando tomar um medicamento com álcool, ou às vezes fala, não, tome antibiótico junto, né, com anticoncepcional que corta efeito. A gente escuta muito isso. Então, o que seria o cortar o efeito, né? É o seguinte, em relação ao álcool, primeiramente, né, essa ingestão de álcool de forma moderada, né, de forma pontual, normalmente ela é como se fosse um indutor enzimático do metabolismo dos fármacos, né? Então, ou seja, ela faz com que a maior parte dos fármacos eles se metabolizem mais rapidamente porque ele causa uma indução das enzimas, principalmente da família citocromo P450. Então, ou seja, o fármaco se torna um indutor enzimático. Ele acelera o metabolismo de alguns fármacos. Então, o contrário acontece quando essa ingestão ela é constante, né? No caso do não-alcoolista, por exemplo, que faz uso o tempo todo, né? O contrário acontece, né? Na verdade, o uso constante do álcool faz com que o fármaco ele seja um inibidor enzimático em pacientes alcoolistas, diferentemente de pessoas que fazem um uso pontual. Então, aliando esse uso do álcool pontual, que faz com que haja uma indução enzimática do fármaco, consequentemente uma aceleração da excreção dele, a gente pode também notar que muitas bebidas alcoólicas, né, elas são muito diuréticas, né? Então, se você promove a diurese, de certa forma, você faz com que os fármacos sejam mais rapidamente eliminados, principalmente fármacos que utilizam da via renal, né, para poderem serem excretados. Então, aqui, ó, a excreção, né, após a metabolização, normalmente refere-se ao processo pelo qual um fármaco ou metabólito é eliminado do organismo. Então, o rim é o principal órgão de excreção. Então, vamos parar para pensar. Desde que a gente começou a trabalhar a absorção, a gente sempre tem um órgão, né, ou parte dele, que é o principal, o primordial, para que aconteça, né, essa fase farmacocinética. Se a gente parar para pensar aí na absorção, a gente tem o intestino, né, como o órgão que mais tem capacidade de absorção. A gente vai para a distribuição, então, ou seja, a gente sabe que aí depende muito das questões físico-químicas dos fármacos, mas a gente tem as proteínas plasmáticas, principalmente a albumina, né, que consegue fazer essa ligação com o fármaco e fazer eles circularem no sangue. A gente tem aí, no momento do metabolismo, o fígado como principal órgão de metabolismo. E a gente tem na excreção
os rins como principal meio de excreção dos fármacos no organismo. Mas não quer dizer que só e apenas esses órgãos é que participam do processo de farmacocinética. Pelo contrário, diversos órgãos também participam. Os rins, né, eles conseguem fazer a excreção de uma grande parte de fármacos. Né? Por isso que ele é tido, né, como a principal via de eliminação de xenobióticos do nosso corpo. Né? Então, ó, normalmente o clearance renal, né, que é conhecido, né, é um termo técnico, é uma limpeza, uma depuração do sangue. Então, ou seja, é definido como o volume de plasma que é depurado, né, livre de fármaco por unidade de tempo. Então, esse clearance, ele varia, né? Ele pode chegar aí a quase 700 ml por minuto, né? Mas pode também variar aí de 100 ml, tudo depende da capacidade renal de cada paciente, né? Então, vamos lá. Aqui estão outras formas de excreção, né? Então, se você parar para pensar, para ficar bem simples, né? Por onde sai algum tipo de fluido do nosso corpo, esse fluido tem capacidade de excretar fármacos. Por exemplo, dos rins, a gente tem a filtração, né, da urina. Dos pulmões, tem o ar, né, que sai dos nossos pulmões. Da bile, né, no fígado a gente tem a bile aqui, né, a vesícula biliar, que ele emite a bile para o trato intestinal, e a bile também consegue carregar alguns fármacos com ela. Do suor, das lágrimas, saliva, leite, secreção nasal, né? Tudo isso aí tem capacidade de excretar, né, junto com esse fluido, algum tipo de fármaco. Mas, ou seja, esse metabólito que é excretado, né, por essas outras vias, muitas vezes, dependendo do fármaco, elas são inexpressivas, né, e predomina muito mais a excreção renal. Isso eu digo para a maioria dos fármacos, né? A gente vai ver algumas particularidades aqui. Então vamos iniciar aqui pela excreção renal. Quando vocês estudam aí, né, a fisiologia renal, né, vocês têm o néfron como uma unidade funcional do rim. Então, só para dar uma relembrada, né, em relação ao néfron, a gente sabe que o rim ele é formado por milhões, né, de néfrons, e essas unidades funcionais, o que é que tem nela? Ela tem um sistema muito bem delimitado, né, que facilita a filtração do sangue, gerando assim a urina. Então, ou seja, normalmente, né, o sangue ele vem aqui pela arteríola aferente, passa pelo glomérulo, também conhecido como cápsula de Bowman. O sangue que passa pelo glomérulo e é filtrado, ele segue aqui, ó, através da arteríola eferente, né, e capilares tubulares, seguindo o caminho de toda a alça aí do néfron. Então, ou seja, em contato íntimo com essa alça do néfron. Então, o que é que acontece aí? A gente tem o glomérulo, a gente tem o túbulo proximal do néfron, alça de N, túbulo distal, túbulo coletor e pelve. Então, vamos relembrar mais ou menos o que acontece aí, né, em algumas dessas partes. Normalmente aqui no túbulo proximal, ó, a gente tem naturalmente uma absorção de 100% da glicose, aminoácidos e vitaminas, né, que foram filtradas aí no glomérulo. Então, o glomérulo ele faz essa filtração do plasma, né? Aqui cai alguns resíduos nesse túbulo proximal, só que parte das vitaminas e substâncias essenciais ao nosso corpo são reabsorvidas, como por exemplo a glicose, vitaminas, aminoácidos, né? E também alguns sais e água. Então, ou seja, ao longo de toda essa alça, diversas substâncias elas são absorvidas, né, reabsorvidas e também excretadas. Então, isso acontece com os fármacos também, pode acontecer, e daqui a pouco a gente vai ver que mecanismos é que estão responsáveis por isso. Então, por exemplo, a filtração aqui, né, a excreção renal, ela tem três possibilidades, né, tanto de excretar quanto também de reabsorver, se a gente juntar todas. A gente tem a filtração glomerular, a secreção tubular
e a reabsorção tubular. Esses três em conjuntos, eles podem trabalhar em prol de quê? Do filtrado, né? Da urina. É o que a excreção é o resultado do trabalho da filtração glomerular com a secreção tubular, com a reabsorção tubular. Então, o trabalho desses três gera lá a excreção. A filtração glomerular, ela acontece aqui, ó, na cápsula de Bowman. A gente pode ver, tem um Fzinho aqui, ó. A secreção tubular, ela acontece a nível, né, tanto do túbulo proximal, quanto aqui do túbulo distal, quanto também do túbulo coletor. Então, ou seja, o que é a secreção? Daqui a pouco a gente vai ver um pouco mais. Mas, em via de regra, é a passagem de algum metabólito da corrente sanguínea diretamente para o túbulo, ou seja, para a urina aqui, né? Ainda não formada, mas que vai chegar lá na bexiga. E tem um processo contrário que acontece, que é o de reabsorção. Então, ou seja, existem dois mecanismos que excretam o fármaco, mas existe um que traz o fármaco de volta. Então, a gente vê aqui o Rzinho, ó, a reabsorção acontecendo aqui no túbulo proximal, na alça de Henle. A gente vê reabsorção também acontecendo, ó, aqui, ó, no ducto coletor, né? Então, ou seja, a reabsorção é quando um fármaco ele estava predisposto a ser excretado via urina, estava aqui dentro do túbulo, né? E acabou que foi o quê? Foi reabsorvido para a corrente sanguínea novamente. Então, ele causa um efeito contrário, né? Então, o que seria a filtração glomerular? Que é a primeira etapa lá, né? Que a gente viu do processo de filtração. É a passagem do plasma através da parede do glomérulo. Então, ou seja, o sangue, quando entra pela arteríola eferente, né, ele vem de um calibre mais grosso. Ou seja, essa arteríola tem um calibre mais grosso. E ela aqui, ela se divide em várias. Vocês podem notar aqui essa imagem, ó, em calibres muito mais finos. Então, isso gera uma pressão muito grande dentro desses vasos, o que faz com que haja um exudado. E esse exudado seja o plasma filtrado. Com eles, alguns fármacos, né, de baixo peso molecular, né, e fármacos que são muito hidrofílicos, eles conseguem passar e caem aqui, ó, dentro da cápsula para poder seguir, né, e gerar aí os metabólitos presentes na urina. Então, ó, a maioria dos fármacos passa com facilidade, né, a taxa de filtração glomerular normalmente aí é de 120 ml por minuto. Então, nessa etapa, o que é que acontece? Apenas o fármaco livre é que é filtrado. Então, tá lembrado que quando a gente trabalhou distribuição, existia fármacos livres e fármaco ligado a proteínas plasmáticas? Exatamente. Esse fármaco livre é que consegue ser filtrado. Por quê? Ele não atravessa uma membrana, e lembra que proteínas plasmáticas, elas não conseguem ultrapassar as membranas pelo tamanho, né, ao impedimento estérico devido à massa molar da proteína. Então, ou seja, é isso aí que está acontecendo. Na filtração glomerular, apenas o fármaco livre é que passa. Quando o fármaco liga-se fortemente às proteínas plasmáticas, sua concentração no filtrado é menor, ou seja, ele não consegue passar. Aí está aqui um exemplo, a varfarina, um anticoagulante. 98% da varfarina ela se liga à albumina, ou seja, ela não consegue ser filtrada por filtração glomerular, porque apenas 2% vai estar aí, né, disponível apenas para ser excretado por via filtração. Vamos para uma segunda forma de excreção renal, que é a secreção tubular. A gente viu que a secreção tubular ela acontece ao longo, né, de toda a alça aqui, ductos, coletores, né, e túbulo. Então, ou seja, é a passagem de fármacos do sangue para os túbulos renais. Então, quer dizer que essa artéria aqui, ó, que acompanha o túbulo, ela está intimamente ligada. Aqui, a nível de projeção, a gente vê que ela está separada. Existe uma lacuna aqui entre elas, tá vendo? Existe uma lacuna. Mas, né, no corpo humano, elas acompanham uma a outra interligadas, né? E essa interligação faz com que um fármaco seja capaz de ultrapassar
né, de dentro do ducto para de dentro do sangue para dentro do ducto. Ou seja, normalmente existe um mecanismo, né, eficaz para esse tipo de transporte, né, que é um mecanismo de transporte através de proteínas transportadoras. Ou seja, é um transporte ativo. Então, lá na parede do epitélio, né, ele tem uma proteína transportadora que faz com que ele consiga aí é, retirar o fármaco, né, das proteínas, ou seja, ele consegue fazer com que esse fármaco se desligue da proteína e seja jogado para a excreção. Então, é um sistema de transporte independente, né, um para substâncias ácidas, outros para substâncias básicas. Né? Então, normalmente, o tempo de meia-vida de fármacos que estão atrelados a esse tipo de excreção, ele é um tempo de meia-vida muito baixo, porque esse é o tipo de excreção mais eficiente, né, que nós temos no nosso corpo em relação à via renal. Ou seja, a excreção por filtração glomerular, ela é menos eficiente do que a secreção tubular. Então, a secreção tubular ela é muito eficiente. Normalmente, os fármacos que têm baixa meia-vida plasmática, né, duram pouco no nosso corpo, eles têm essa secreção tubular muitas vezes atrelada a ele. Então, vamos caminhando aqui. Aqui está um processo, né, mimetizando o que pode estar acontecer lá na secreção tubular. Uma proteína plasmática, né, não, uma proteína de membrana, ela pega o fármaco e libera do outro lado, né, dentro aí dos ductos que levam o fármaco excretado para a urina. Então, normalmente, ó, são transportadores ativos e saturáveis, né? Então, como são transportadores ativos e saturáveis, ou seja, existe um limite para esse transporte. Existe um número X de proteínas que transportam um número X também de fármacos. Então, ou seja, se você toma, né, ou o paciente está tomando mais de um fármaco que é metabolizado que é excretado por essa via, né, secreção tubular, pode acontecer que haja competição entre eles pela proteína, né? Então, quem é que vai conseguir se ligar mais rapidamente? O que tiver maior afinidade por ela. Então, isso aí é um nível também de interação medicamentosa, né, a nível excreção. Então, a gente viu lá que pode ter a nível metabolismo, mas também a nível excreção. Por exemplo, aqui, ó, a gente tem penicilina e probenicida. Quando ambos são tomados juntos, há uma redução da excreção da penicilina. Ou seja, a probenicina, ela se liga mais facilmente a esse transportador de membrana e impede que a penicilina ela seja excretada, né, de uma maneira mais rápida. Então, ou seja, ela inibe a excreção, ela reduz a excreção da penicilina. Aí um caso aqui interessante, né? Cimetidina e procainamida. Quando tomados juntos, ambas sofrem redução na excreção. Então, ou seja, é como se não tivesse uma preferência aí, uma afinidade maior de uma substância ou outra pela proteína. Como se ambas tivessem a mesma afinidade, então, consequentemente, metade das proteínas estariam voltadas à excreção da procainamida, enquanto a outra metade para cimetidina. Então, vamos aqui para uma outra etapa da excreção de fármacos, que é a reabsorção tubular. Como a gente mesmo viu, né, em diversos locais ao longo do túbulo e da alça de Henle, o que é que acontece? Diversas moléculas naturalmente já são absorvidas no nosso corpo. Então, ou seja, elas são reabsorvidas, né? Elas são filtradas pelo plasma, caem no túbulo proximal, seguem pela alça de Henle, túbulo distal, coletor, mas mesmo assim vão sendo reabsorvidas. Como, por exemplo, água, alguns sais minerais, glicose, né, aminoácidos, vitaminas, coisas que são essenciais para a manutenção do nosso corpo. Então, ou seja, se nós pararmos para pensar que essas substâncias que são essenciais à manutenção do nosso corpo, elas podem ser reabsorvidas, os fármacos também têm toda a capacidade de serem reabsorvidos. Então,
Então, tudo depende da natureza dele e do estado em que eles se encontram no momento em que chega aqui dentro de um túbulo desse, preste a ser excretado. Então, normalmente, esse túbulo aqui ele é recoberto por células. Essas células elas formam um epitélio. E se o fármaco ele tem facilidade de atravessar o epitélio por conter características lipofílicas, ele consegue, de fato, também fazer essa reabsorção para o corpo novamente, né? Então, em via de regra, a gente tem que o metabolismo, né, ele acontece fazendo com que as moléculas gerem metabólitos mais hidrossolúveis, facilmente excretáveis. Só que é o seguinte, existem fármacos, né, que são absorvidos, né, no trato intestinal e eles são excretados sem necessariamente sofrer metabolismo. Ou seja, eles caem aqui dentro do ducto perfeitamente da mesma forma que eles caíram no trato intestinal e foram absorvidos. Então, ou seja, as condições de pH da urina também podem influenciar, né, essa reabsorção. Então, vários aspectos estão relacionados. Então, a gente vai até poder ver alguns aqui. Como, por exemplo, fármacos altamente polares, né? Polar, afinidade com água, né? Então, normalmente eles são filtrados e não são reabsorvidos. Eles são excretados na urina, que é onde tem a maior quantidade de água ali para ele poder, né, ficar mais afim. Aí, como por exemplo aqui a gente tem digoxina e gentamicina. Aí a gente tem aqui, por exemplo, o pH da urina, né, que ele pode influenciar na absorção, na reabsorção desse fármaco. Pode. O pH da urina varia de 4,5 a 7,5. Então a gente pode ver aqui que ele vai de levemente ácido a levemente básico. Isso altera e muito aí as características, né, da ionização do fármaco. Estão lembrados? A gente estudou em aulas passadas, né, justamente essa questão do grau de ionização que pode influenciar negativamente na reabsorção ou na absorção do fármaco. Então, por exemplo, fármacos básicos, quando ele cai numa urina que normalmente é ácida, ele se dissocia, gerando íons, que a gente viu. Esses íons têm dificuldade de serem reabsorvidos, então eles são excretados. Mas se o contrário acontecer, fármacos ácidos, eles chegam lá na urina, no ducto coletor, né, por exemplo, encontram a urina ácida, o que é que gera? Eles geram moléculas, na sua maior parte, se mantidas na sua forma molecular. Eles não têm uma tendência alta de gerar íons. Então, o que é que acontece? Ele é passível de reabsorção. Então, ó, justamente por uma alteração de pH. Se a gente pegar, por exemplo, aqui, né, a aspirina é um ácido fraco, ó, ele tem um pH aí em torno de 3,5. Então, ou seja, a aspirina no suco gástrico, né, que tem um pH 3, ela tem aqui, ó, uma baixa quantidade de íons. A gente vê aqui que tem duas barrinhas, embaixo uma mais escura, em cima uma mais leve, que representa a quantidade de íons e de fármaco na forma molecular que existem no meio. À medida que eu vou aumentando esse pH, se eu tenho um plasma que tem 7,4, eu já aumento em 100 vezes a quantidade de íons no meio, né? Só pelo fato de eu expor minha molécula ácida a um ambiente básico, né? Ela tende a se dissociar. Se eu pego uma urina básica, né, que pode acontecer, o que é que acontece? Acontece que o nível de íons vai ser muito maior relacionado à aspirina. Então, ou seja, aí é que esse fármaco ela tem a tendência de ser excretado totalmente, né? Agora, se o contrário acontecesse, né? Se você tem uma urina muito ácida, né? Como a gente viu aqui, que ela pode chegar a um pH aí de 4,5 aproximadamente, o que é que aconteceria? Aconteceria o contrário, né? A gente teria aí uma aspirina, né? Predisponível a ser reabsorvida, porque uma boa parte dela estaria na forma molecular e não iônica, né? Onde é que isso pode ser utilizado aí na prática? Por exemplo, intoxicação por barbitúricos por AS, né? Fármacos ácidos.
O que é que a gente faz para acelerar essa excreção? Aí está aqui um exemplo, ó. Alcaliniza a urina. Se a gente deixar a urina mais básica, o que é que vai acontecer? Esses fármacos aqui, que são ácidos, quando eles chegam na urina, né, eles se dissociam, geram íons que são muito mais facilmente excretados. Então, ele acelera a excreção do fármaco, né? Esses conceitos, né, de ionização, de forma molecular, a gente já viu em aulas passadas, né? Principalmente na aula de sistema de classificação biofarmacêutico. Né? Então, quem perdeu essa aula, né, pode procurar, né, os conteúdos relacionados a elas. Ou hoje à noite a gente pode também explicar um pouco mais sobre essas questões. Um outro uso clínico aqui, ó, por exemplo, a anfetamina é um fármaco básico. Então, ou seja, se você fizer a acidificação da urina, você consegue acelerar a excreção. Então, é um caso contrário ao da aspirina lá que a gente viu agora, né? Então, aqui, ó, atletas, por exemplo, né, que podem fazer uso de anfetamina, né, em momentos de treinamento de alto rendimento, né, e que eles de fato, né, não querem ser pegos em dopings. Então, acontece, né, de ser feita uma aceleração, né, através da acidificação da urina e esse fármaco ele rapidamente é excretado do corpo, né, e esse atleta possivelmente pode ser que não seja pego aí num exame de doping. Então, quando a gente olha de um aspecto geral, né, o que é, de fato, aí a excreção? A excreção é a soma da filtração glomerular mais a secreção tubular, menos a reabsorção, que é uma parcela do fármaco que retorna para a corrente sanguínea. Né? Então, alguns fármacos eles podem ser excretados inalterados, né, sem inativação metabólica, e a taxa de eliminação por via renal, né, ou seja, o clearance renal, a capacidade do fármaco de limpar, né, o plasma sanguíneo, é que o que determina a quantidade maior ou menor desses fármacos que são excretados sem metabolismo aí na urina. Então, como eu disse a vocês, existem outras formas também de excreção. A gente vai aqui pontuar algumas, né, mais específicas, que são bem rotineiras, né? Eu posso dizer assim, as perguntas relacionadas a ela. Então, por exemplo, na área farmacêutica, né? Quando a gente estuda em relação a vias de absorção e de excreção, a gente, principalmente na absorção, a gente estuda, né, o efeito de primeira passagem hepático. Esse efeito de primeira passagem hepático é o seguinte: quando uma substância é absorvida por via trato gastrointestinal, normalmente ela passa, né, pela veia porta, que direciona os fármacos absorvidos para o fígado, e lá no fígado, onde tem uma alta concentração de enzimas metabolizadoras da família P450, muitos fármacos eles são excretados, ou seja, metabolizados e excretados via bile. E essa bile excreta diretamente para o trato gastrointestinal. Então, ou seja, normalmente há uma redução grande aí, né, de alguns fármacos, chegando aí a mais de 70%, né, de efeito de primeira passagem hepática. Então, esse aqui, ó, é uma figura esquemática, né, mostrando mais ou menos, né, o fármaco ele é absorvido, chega aqui no fígado, né, existe aqui a estocagem, né, da bile. Então, em momentos adequados, a bile vai ser lançada aqui, né, no trato intestinal. Esse fármaco ele pode retornar, ser reabsorvido, pode, e também pode voltar novamente aqui ao fígado, formando um ciclo, né? É chamado de ciclo enterohepático. Mas esse fármaco também pode seguir seu rumo e ser excretado via fezes, né? Então, ele tem dois caminhos aí: ou formar o ciclo enterohepático, ou seguir via fezes, ou também, né, o fármaco que foi absorvido seguir e ser distribuído por todo o corpo. Então, alguns fármacos aí que são excretados por via hepática, né?
através da bile. A gente tem aí, ó, vamos pegar alguns mais conhecidos, né? A rifampicina, o estradiol, a testosterona, digoxina, né? Indometacina. Todos eles são fármacos que sofrem efeito de primeira passagem hepática, né? Excreção no suor e na saliva, né? Então, normalmente, ó, o mecanismo de transporte de fármacos no sangue para o suor e a saliva é difusão passiva. Tão lembrado daquela forma de absorção passiva, em que um fármaco ele precisa ter, né, a capacidade de atravessar as membranas biológicas, né, de forma natural para poder ser absorvido. Da mesma forma acontece aqui com a excreção. Ou seja, o fármaco, quando tem essa capacidade natural de ser absorvido e transpassar, né, uma membrana biológica, ele também tem essa capacidade de transpassar e chegar em alguns fluidos, como, por exemplo, o suor e a saliva, e serem excretados através dele, né? Então, nesse caso, esse tipo de excreção, ela é pouco significativa, né? Normalmente não se tem uma quantidade, um percentual grande de fármacos que são excretados por ela. Elas dependem do pH, né? E do pKa do fármaco e do pH, né? Da saliva e do suor, para poder favorecer ou não a excreção de alguns fármacos. Depende da lipossolubilidade do fármaco e da quantidade desse fármaco no plasma, né? Então, assim, são muitas associações para que esse fármaco consiga ser excretado aí no suor e na saliva. Normalmente são concentrações muito pequenas do fármaco que chegam a esses fluidos aí. Então, aqui, ó, normalmente, né, substâncias ilícitas, né, algumas substâncias ilícitas, eles são encontradas nesses fluidos, tanto é que eles são utilizados aí por perícia criminal para poder detectar, né, o uso legal de algumas drogas, né. Então, aqui, ó, alguns fármacos que são encontrados aí na saliva, né, fenitoína, lítio, digoxina e salicilatos. Então, ou seja, são fármacos que são excretados via saliva também. O que é que acontece com esses fármacos? Normalmente eles vão ser deglutidos, vão ser engolidos, né? Então, ou seja, vão sofrer alguns efeitos no intestino, no estômago, podem ser excretados, né? Então, ou seja, e se o metabólito deles for passível de ser reabsorvido, pode acontecer também uma reabsorção. Alguns fármacos que são eliminados via saliva, eles podem causar gengivites, e alguns via suor podem causar dermatites, né? São reações que acontecem de contato, né, direto com esse fármaco, né, via mucosa ou via pele. Então, isso é passível de acontecer. O leite materno também é uma via de excreção. Ou seja, a gente tem aí, ó, a difusão também, né, passiva, é como o fármaco consegue chegar, sair do sangue, atravessar membranas e chegar ao leite. Só que o leite ele tem uma característica especial. O leite ele é composto em grande parte de lipídios, né? Esses lipídios aí, eles atraem muito fármacos que são lipossolúveis. Então, tão lembrado quando a gente trabalhou distribuição e a gente mostrou a distribuição de fármacos que tem um volume de distribuição muito alto, esses fármacos corriam para compartimentos que tinham uma quantidade grande de lipídios, porque lá eles conseguiriam realizar seu armazenamento. Então, o leite ele funciona como uma fonte de lipídios também, para que fármacos muito lipofílicos possam aí se armazenar. Então, ou seja, alguns fármacos conseguem ter uma concentração, né, no leite superior ao que tem no plasma sanguíneo na mãe. Então, ou seja, é como se o fármaco ele se concentrasse muito maior no leite, né? E assim, consequentemente, a criança vai tomar aquele leite, né? Do que no plasma da mãe. Então, por isso que eu acredito que alguns podem já ter percebido isso, né? Principalmente mães, né? Que normalmente vão ler a bula, entender um pouco do medicamento. Normalmente, algumas bulas trazem qual é o momento ideal de se amamentar após a administração do fármaco. Ou seja, já levando em consideração, né, esse período de pico plasmático da mãe. Porque se existe um pico plasmático na mãe, consequentemente no leite, alguns fármacos vão estar com a concentração também aumentada, né? Como, por exemplo, aqui a eritromicina. A eritromicina concentra-se 8 vezes mais no leite do que no plasma. Então, ou seja, é uma diferença muito grande aí, né, em relação
a concentração e a afinidade da eritromicina ao leite. E excreção pulmonar, né? Normalmente a excreção pulmonar ela está atrelada aí à excreção de substâncias voláteis, né? Ou seja, que se volatilizam rapidamente, né? Ou gasosas, né? Gases que são administrados. Então, normalmente, essas substâncias, né? Elas utilizam aí o pulmão, né? Como sua via de excreção. Então, a gente está aqui, ó, por exemplo, trazendo um óxido nitroso, né? Ele não é muito solúvel no sangue e ele é um gás, né? Que é utilizado aí, né, como anestésico também. Então, esse óxido nitroso, né, ele pode ter uma rápida eliminação, principalmente via pulmonar. Uma substância muito, né, conhecida no nosso dia a dia, o etanol, por exemplo, né, a gente tem aí o bafômetro para provar. O bafômetro ele não faz uma medição do álcool que está presente no seu sangue. Pelo contrário, né, você não está fazendo uma dosagem sanguínea, você está fazendo uma medida indireta. No momento que uma pessoa sofre um bafômetro, na verdade, o bafômetro ele afere, né, metabólitos voláteis oriundos do álcool. Então, ou seja, ele faz uma medida indireta a partir daquele metabólito de quanto de álcool tem, né, por decilitro de sangue. Então, ou seja, o bafômetro é uma medida indireta do ar que é exalado nos nossos pulmões e dos metabólitos do álcool que estão presentes nele. Então, ou seja, o álcool também ele é eliminado, né, via suor, ele é eliminado via pulmonar, né, e também é eliminado via renal. Então, vários fármacos também, às vezes, sofrem mais de um tipo de metabolização, né? Então, eles podem sofrer metabolização em 2, 3 níveis diferentes, né? 3 vias diferentes. Então, isso aí não é uma via única sempre, beleza? Então, é o seguinte, pessoal, a gente vai encerrar por aqui, né? Essa aula vai estar postada no YouTube, no Sala de Aula, e mais tarde, às 8h30, né? A gente se encontra para poder discutir alguns aspectos mais aprofundados dessa aula e também de conteúdos passados, ok? Grande abraço para todos.